Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. E hoje, na companhia do engenheiro agrônomo Gilson de Oliveira, que é profissional do departamento técnico aqui da Matriz, em Álvares Machado, São Paulo, a gente vai falar sobre a utilização de inoculantes para silagem. Então, quais são os benefícios da utilização desse tipo de produto? A gente vai falar, claro, também da utilização correta para que a gente obtenha no final do processo o resultado mais expressivo, o resultado melhor, né, dentro dessa importante atividade ou importante manejo que é a confecção de uma silagem de qualidade para os animais, de maneira estratégica ou como rotina dentro de uma propriedade que lida, por exemplo, com a produção de leite. E para começar então esse bate-papo, quero receber aqui o nosso convidado. Gilson, seja muito bem-vindo ao programa. Oi, Alessandro, tudo bom? Como é que tá? Uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez, conversando com você, com o nosso amigo produtor que está nos acompanhando e comentar de um assunto que é de extrema importância, confecção de silagem, né? Antigamente a gente só falava de silagem para a gente poder preparar para o período seco, né? Mas a gente começa a observar que vários anos para cá, cada ano que passa é um ano desafiador. E aí a gente vê que as condições climáticas, né, distribuição de chuvas, os períodos de veranico um pouco mais longo, isso tem fazido com que muitos produtores tenham que se preparar, não somente para um período ali de estiagem, de um período mais seco do ano, mas sim se preparar durante todo o ano para que qualquer imprevisto que possa ter, ele ter um material ali, uma silagem no caso, para poder oferecer aos animais. Ô Gilson, a técnica da ensilagem, ela é milenar, né? Tem informações, né, de que até no Egito Antigo já se utilizava silagem. Agora, com o passar dos anos, dos séculos, né, é claro que a técnica foi se aprimorando e elementos foram sendo adicionados para que a gente tenha uma silagem de melhor qualidade, com um custo bem interessante, porque quando a gente pensa hoje na pecuária moderna, você sabe bem melhor que eu, claro, né? O produtor precisa estar atento aos custos de produção, aquilo que ele consegue controlar porteira adentro. E quando a gente pensa, por exemplo, na silagem, o que ele precisa? Ter o máximo de aproveitamento desse material que ele ensilou, né? Exatamente. Quando menos perda você tiver, né, de matéria seca que ocorrer ali do silo confeccionado, o aproveitamento pelo produtor se torna melhor. Isso também traz vários benefícios também, né? Então, se eu tiver uma menor quantidade de perda ali de material que poderia ter ocorrido, chegou a apodrecer, o material que tem uma coloração escura, um odor muito ruim, que eu tenho que pegar aquele material, descartar e jogar fora, né? Isso significa que o meu animal consumiu aquela forragem de uma boa qualidade, uma forragem que conseguiu conservar bem os nutrientes, esse meu animal que vai estar consumindo vai ter um bom desempenho e, consequentemente, ali eu vou ter um custo-benefício melhor, né? Então, assim, a silagem muito bem feita, muito bem confeccionada, Alessandra, ela proporciona ótimos resultados para o produtor. Imagine só a gente fazer uma silagem hoje e você ter uma perda ali de aproximadamente 30% do material. Então, olha só, eu fiz 100 toneladas de silagem, eu perdi 30%. 30 toneladas eu estou perdendo. Isso, muitas vezes, visualmente, o produtor vai lá, uma silagem que não foi bem feita ou que não usou um inoculante correto, eu pego aquele pequeno material, descarto ele e jogo fora. Aí, só que aquilo, às vezes, aquele pequeno montantezinho é tão, para ele não se torna tão expressivo, mas no final do silo, na hora que ele vê aquele monte que ele descartou, né, aquilo vai virar o quê? Vai virar adubo orgânico. Mas aí ele teve uma perda muito grande, consequentemente ali, o custo de produção de silagem dele vai aumentar. Porque, vamos pensar numa silagem de milho, né? Naquele ano ele teve que preparar o solo, fazer as correções, adquirir as sementes, todo o trabalho de formação daquela área com milho, então teve todo um trabalho, teve dinheiro, ele colocou dinheiro. Aí ele pega esse milho, vai fazer ensilagem e perde 30% daquilo que ele já investiu? Exatamente, tá vendo? Tenso, né? Situação, né? É complicado. E hoje, quando a gente pensa em silagem de milho, né? Então você tem um custo, um investimento muito maior do que a gente falasse numa silagem de cana, numa silagem de capim, né? Porque milho todo ano ainda você tem que cultivar o solo, preparar ele, implantar o material e aí pegar o momento correto de colheita e depois fazer todos os processos de confecção da maneira exata para você reduzir ou zerar essas perdas que possam ocorrer, né? E hoje, quando a gente fala numa silagem de milho comparado com uma silagem de cana ou com uma silagem de capim, a qualidade do milho é superior em relação a esses outros materiais,
né? Mas, consequentemente, se eu fizer um manejo correto, a perda dele vai ser muito superior e aí o meu custo de produção aumenta mais. Ô Gilson, olha, se você puder colocar assim uma lista, né, dos principais benefícios da utilização de inoculante, na sua opinião como técnico, o que a gente poderia falar? Olha, Alessandro, as vantagens principais são essas aqui. Ó. Alessandro, são vários benefícios. Se você pegar, por exemplo, da utilização do inoculante na confecção da silagem, o primeiro benefício é a estabilidade dessa silagem, ou seja, ela ficar apta, ou seja, o processo de fermentação dela ocorrer mais rápido possível, diminuindo o pH e ela se tornar estável. Né? Naquele momento que você abre o silo, você pôs a mão dele, ele não está quente, ou seja, a silagem está fria, isso significa que ela conseguiu se estabilizar bem, ou seja, conseguiu reduzir o pH numa condição que alguns outros micro-organismos não vão estar ativos, principalmente aqueles micro-organismos maléficos que possam aí provocar, por exemplo, um bolor no silo. Né? Ou um micro-organismo que pode alterar a coloração daquela silagem, uma silagem mais escura. Muitas vezes pode ocorrer com excesso de umidade, alguns outros fatores. Então isso é um fator bem importante, redução do pH. Conservação de nutrientes, né? Então a gente sabe, todo material, quando a gente vai cortar, que a gente vai ensilar, ele tem um momento correto de você efetuar o corte. Né? O milho tem lá, quando tiver 1/3 do leite do grão, a cana tem lá, quando eu vou cortar, fazer uma silagem de cana, pelo menos ela deve estar num período de 10 a 11 meses ali, ou após o plantio, ou após a rebrota. O capim, quando a gente vai cortar o capim, ele deve estar um porte mais adequado, isso vai depender muito da variedade do capim. Por exemplo, só que a gente quer preservar o máximo possível da qualidade desses materiais, para que quando aquele meu animal consumir essa silagem, ele vai ter um bom desempenho. Então, a utilização do inoculante, ele proporciona assim, a melhor conservação do silo, principalmente na questão nutricional. Isso já influencia muito. Outros benefícios do inoculante é você evitar essas proliferações de materiais indesejáveis, de fungos, de bactérias ali que possam comprometer a qualidade do silo. Nós não estávamos comentando um pouco de perdas que ocorrem durante um processo fermentativo? Isso gera um prejuízo para o produtor? Então, quando você tem conjuntos de bactérias, conjuntos que agem de formas diferentes dentro do processo fermentativo de uma silagem, né? Isso proporciona ali evitar proliferações de fungos, evitar aquele excesso ou aquele odor que pode provocar durante o processo fermentativo. Imagine só, você abrir uma silagem e sai aquele cheiro de álcool forte que pode ocorrer. Então, assim, esses processos, esses inoculantes reduzem bem a ação desses patogênios, fazendo com que a sua silagem ela venha se tornar de melhor qualidade. Aproveitando esse gancho que você comentou da produção de álcool, né, que é um problema bem acentuado, no milho também pode acontecer, mas assim, na silagem de cana, né, isso é muito, muito, muito presente. Inclusive, existem produtores que no passado tiveram uma experiência não muito boa fazendo a silagem de cana-de-açúcar, teve uma perda muito significativa, e gente que até desacreditou, né? Falou, não, acho que esse negócio de silagem de cana-de-açúcar não dá certo. Mas a experiência a campo tem mostrado que dá muito certo, né? Desde que o produtor execute as etapas da forma correta e utilize, aí eu vou entrar na minha segunda pergunta, um inoculante específico, né? Tem que ser um produto voltado para a cana-de-açúcar, né, Gilson? Exatamente, isso aí se encaixou até bem, porque cada material tem um processo fermentativo diferente. Vamos pensar na cana, o que a cana ela tem? Tem açúcares, ela vai ter carboidrato. Então, durante esse processo fermentativo, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir álcool. Se eu não entrar com um inoculante específico, que nós temos aí, o Silomax Gold de cana, né? Se não entrar com um inoculante específico, que vai ter a bactéria específica, que no caso é o Buchneri, para poder diminuir essa produção de álcool, é uma silagem para o animal de péssima qualidade. Por quê? É uma silagem ali que vai conter álcool, vai diminuir a palatabilidade ao extremo, e aí, quando colocar no coxo, eu vou ter uma sobra enorme desse material ali, que o animal não vai estar consumindo. Então, principalmente, vou trabalhar com confinamento, eu vou fazer uma silagem de cana, mas quando você coloca, faz o trato dos animais e vê aquele monte de sobra que pode ter no coxo, aquele animal meu que poderia estar ali com 80 ou 100 dias, eu estar abatendo ele, muitas vezes prolonga um pouco mais, ou eu vou ter que trocar a matéria seca que eu estou oferecendo para ele, que no caso ali é uma silagem de cana. Então, a utilização do inoculante específico, ela proporciona uma fermentação adequada de cada material que você está ensilando.
Então, silagem de cana, eu tenho Silomax Gold cana. Silagem de um capim, eu tenho um Silomax Gold Centurion. Porque capim tem um processo também de fermentação diferente. Eu tenho uma alta concentração de água também naquele material. E silagem com muita água tem perdas de nutrientes. Então, e quando tem muita umidade, né, isso pode também proporcionar e se tornar um fator mais propício para proliferações de fungos. E aí eu tenho que fazer o quê? Ou diminuir essa matéria seca, né, proporcionalmente, mas adequando a silagem ali, o inoculante correto para poder acelerar esse processo de fermentação. E para o milho, como a gente comentou, milho é uma excelente qualidade de forragem que você oferece para os animais, desde que você corta no momento correto, né, Alessandro? Mas assim, o milho tem amido, né? Então a gente tem que dar condição para que aquele milho fermente o mais rápido possível. De todos esses materiais, o milho, quando você usa inoculante, 4, 5 dias ele já está estabilizado, eu já posso pegar e já oferecer aos animais, né? Então assim, cada material específico reagem numa fermentação diferente, então para isso eu tenho que ter bactérias ali agindo de maneiras diferentes ali para poder melhorar essa questão aí de fermentação da silagem. Agora, quais são as condições ideais para a aplicação de inoculante? Ou seja, nesse processo todo da confecção da silagem, qual é o momento e as condições que são favoráveis, são ideais para a gente fazer a aplicação? Bom, Alessandro, as condições são... o ideal mesmo é a partir do momento que você começou a cortar o material e já vai inoculando, né? Por que eu falo isso? Porque a questão de você já inocular a partir do momento do corte evita com que aquele material, quando cortado, ele já está exposto ao ambiente. Quando ele já está exposto ao ambiente, ele já está respirando, já está perdendo ali questões até mesmo nutricionais da planta, né? Então, ou seja, está oxidando. Então, a partir daquele momento que eu cortei e já vou inoculando ele, as bactérias já começam a reagir naquele material já picado. E aí chegou diretamente no silo compacto, aí eu vou dando aquela condição mais adequada para ela poder se proliferar. Então, isso proporciona o quê? Uma distribuição também homogênea do material que está sendo picado. Então, tem máquinas específicas que corta e já inocula. Ah, mas eu não tenho essa máquina. Qual que seria um jeito fácil de eu poder fazer inoculação? Então, muitas vezes você cortou o material, trouxe o material ao local que você vai ensilar, onde você vai confeccionar, aí você pega o inoculante e você distribui sobre aquela camada, mas desde que essa distribuição seja de uma maneira uniforme. Então, vai ter uma reação boa. Outra questão importante é o equipamento que você está utilizando para poder inocular, Alessandro. Por quê? O equipamento ele tem que ser bem higienizado, né? Ou seja, tem que ser um equipamento limpo. Ali nós estamos trabalhando com organismo vivo. Então não adianta se a gente pegar, eu utilizei minha bomba costal, eu apliquei um defensivo lá, usei um herbicida, usei um inseticida, um fungicida, isso compromete a qualidade das bactérias, né? Compromete a qualidade no inoculante que você vai estar utilizando. E outro fator importante também é a questão da água, né, que você vai utilizar. Então, é sempre evitar água com cloro, né, porque o cloro também diminui bem a questão da ação ali dos inoculantes sobre a silagem que você vai estar processando. E aí a distribuição dessa camada. Só que assim, eu vou colocar um parênteses aqui, muitas vezes a gente fala, o inoculante ele vai ser aquele ponto-chave, né, vamos falar assim, que vai deixar a silagem, que vai te dar a silagem de um bom resultado. Não, ele é um dos componentes, porque não adianta nada você usar o inoculante se você não fez uma boa compactação, se você não fez partículas do material que você está picando, né, ou independente da forragem, está no tamanho adequado para poder até mesmo compactar, você não fez uma boa vedação do meu silo. Então todo o processo de confecção da silagem, se ele também não for feito de uma maneira correta, o inoculante também não se torna um material milagroso que vai deixar a sua silagem de boa qualidade. Então, todo o processo de confecção mais o inoculante, e isso sim vai te proporcionar um resultado melhor. É maravilhoso você comentar isso porque tem a ver com a minha próxima pergunta, porque para que a gente tenha lá no coxo, né, um alimento bom para o animal ingerir e gerar o resultado que a gente espera, que é o ganho de peso ou a produção de leite, enfim, a gente precisa fazer todas essas etapas da maneira correta, fazer a aplicação do inoculante. E tem um ponto também muito importante que às vezes passa despercebido, que é o manejo pós-abertura, né, do silo. Porque a partir do momento que você abre ali o silo, claro, o oxigênio entra e a gente vai ter reações. A gente precisa trabalhar no manejo pós-abertura de maneira bem eficiente, né? Exatamente. Então, a gente tem ali já conjuntos
de micro-organismos já reagindo com o inoculante, até mesmo que após a abertura reduz essa quantidade de perda, porque é inevitável. Fui lá, abri o meu silo, vai entrar ar, toda vez que entra ar, uma pequena camada ali do material ele vai ser descartado. Então assim, após a abertura é fundamental. Abrir o meu material, sempre retira a quantidade mínima que você vai oferecer diariamente para os animais. Tá? Então vou lá, se é uma camada de 15 centímetros, se é de 20, se é de 30, tiro aquela camada, retiro e forneço os animais. Por quê? Se eu abrir o material, a silagem, entrou ar ali, depois eu fechei. Geralmente o que acontece? Tem muitos que não fecham adequadamente, então fica a lona solta ali e por baixo vai entrando ar. Então se eu não fechar da maneira correta, sempre que entrar ar ali, toda vez que eu abro o silo, uma camada de 10 centímetros eu perdo. E se eu não oferecer pelo menos mínimo 10 centímetros diariamente, esses 10 centímetros com o passar dos dias vai aumentando, 10, 15, 20, 30. Quando chegar, tem uma camada ali totalmente já em processo fermentativo, onde já entrou uma condição aeróbica ali, outras bactérias já começaram a reagir, consequentemente já muda a coloração da minha silagem, ela já começa a esquentar, já começa a ter um odor diferente e aí eu começo a ter perda. Então, após a abertura também, o manejo é fundamental. Eu sempre tirar uma camada que eu vou conseguir tratar os animais de uma maneira correta diariamente. O equipamento que eu vou tirar também, Alessandro, essa camada tem que ser um equipamento limpo. Não adianta nada, eu tirei lá, coloquei o equipamento aqui do lado aqui, que tem um chorume, que tem uma sujeira, e aí eu vou lá, no outro dia, passo o equipamento para tirar o silo, aquilo também acaba contaminando a minha silagem. Então, assim, todo o processo de aproveitamento ali para a gente evitar as perdas, principalmente pós-abertura, tem que ser feito de uma maneira correta ali para a gente ter um aproveitamento ali, praticamente chegar ao próximo ali de 100% da silagem que foi feita. Lembrando que a Matsuda tem inoculantes específicos para capim, para cana-de-açúcar, para milho e sorgo também, produtos que você encontra no nosso site, matsuda.com.br, ou com os nossos representantes que estão por todo o Brasil. Gilson, obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado, Alessandro. Obrigado, nossos amigos que estão nos acompanhando. Um grande abraço e até mais. Ficamos por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso. Acione também o sininho das notificações para você receber os novos episódios do Matsuda em Foco. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.